Então, gente, novamente, né, boa noite a todos e a todas. Todos sejam bem-vindos nessa segunda aula, Romantismo com Filosofia de Vida em Lukács, certo? A gente está falando aqui de Fortaleza, Ceará, no estúdio aqui do GPão, né, que é aqui na minha própria residência. E aí ele é compartilhado com outros estúdios também, aí na casa do Vicente, da Priscila, do Rafael, do Sérgio e outros mais. A gente sabe, gente, que esse sistema remoto, né, de ensino, ele veio por conta, né, da pandemia, né, e ele está sendo utilizado ultimamente, né, como uma forma de troca de conhecimento. E é importante enfatizar isso, gente, porque ele está sendo fundamental nesse contexto para o crescimento, né, do nosso grupo especificamente, né? O GPão, ele cresceu de 100, arredondando aqui, de 100 participantes para 185, eu acho, pessoas. Ainda é um número pequeno, mas a gente está assim, muito feliz assim, por esse crescimento, né? A gente agradece muito aí a contribuição, né, do Vicente, do Sérgio, do professor Listavra, né, da Priscila, do Rafael, do Vones, né? Então, isso aqui é um trabalho coletivo, né, que é um trabalho que tem a finalidade somente de trocar conhecimento, né, de eu aprender, de vocês aprenderem, de cada um de nós aprendermos e trocarmos conhecimento. É uma forma, não é, sobretudo, de comunicação. É uma forma de comunicação. Não é? Então, quando a gente está se comunicando agora, a gente tem a intenção de possivelmente, em outros momentos, ter momentos presenciais, né, de troca de conhecimento e outras coisas mais. A intenção da gente, e vou fazer rapidamente aqui esse comentário inicial, é a intenção da gente, viu, Vicente, Sérgio e outras pessoas mais, de elaborarmos futuramente, né, projetos de pesquisa. E esses projetos de pesquisa, eles vão ser também divulgados na internet, né, para que as pessoas possam, não participar, não como bolsistas, tá bom? Então, isso é um processo que vai sendo construído aos poucos e a gente precisa, assim, de muita paciência. Outra coisa também que para finalizar, nessa comunicação inicial, é que essa formação, gente, ela só vai se dar por semestre. A gente só tem condições de fazer um curso por semestre, não é? Então, esse curso, ele foi o pontapé inicial e a gente está muito feliz por isso, ok? E outra intenção também da gente é, no final do curso, enviar, não é, um documento, né, digamos assim, para que vocês possam avaliar o minicurso. Esse documento vai ser elaborado por mim, e o professor Vicente também vai contribuir, o professor Gustavo também vai contribuir, e a gente vai mandar para vocês como uma forma de vocês darem feedback, tá bom? Vou passar aqui a palavra para o professor Vicente, né? O professor Vicente é professor da UVA, lá de Sobral, do curso de letras, é doutor, não é? E ele é uma pessoa que tem muita sensibilidade para a crítica literária. Que coisa maravilhosa, certo? E o Sérgio, o professor Sérgio Feitosa, ele é o professor do SAS, do sistema... me ajuda aí, Vicente. SAS é sistema... Aritzá de ensino. Aritzá de ensino. E é um sistema que tem uma amplitude muito grande pelo Brasil afora, divulga material didático de alta qualidade, né, e é um dos maiores sistemas, né, de ensino aqui do Brasil, quiçá do mundo, certo? Então, o professor Sérgio, ele vai ajudar, ele vai dar um apoio aí ao professor Vicente, né, nessa discussão sobre o romantismo, que é um tema muito importante. E ele é professor de História, e ele agora, né, vai tentar o mestrado em Filosofia da UVA, e com certeza passará, ok? Então, com a palavra aí, professor Vicente e professor Sérgio Feitosa. Boa sorte para vocês, tá bom? Boa noite a todos e a todas aqui presentes. O grande objetivo hoje é aprender, né? Aprender uma conversa boa sobre uma das coisas mais importantes, que é teoria literária aplicada especificamente
a uma escola e com os devidos links, né, teóricos, contextuais, a partir do embasamento desse grande pensador húngaro que é o Lukács, tá bom? Então, a gente começa assim, ó, para pensar o romantismo como um estilo de vida, para depois negar esse estilo, é o que a gente vai perceber nessa obra do jovem Lukács, né? É preciso entender um pouco desse romantismo, desse estilo em si. Então, vamos lá. O romantismo é, imediatamente, a maior, quando eu digo a maior, é sem medo, a maior de todas as escolas de arte. Quando eu digo isso, então abarca as artes plásticas, abarca, por exemplo, o teatro, a literatura, por sua vez, a música. Então, é a maior de todas as escolas. A gente chama de escola por causa disso, porque alguém fez ou escreveu algo ou pintou algo de maneira tão primorosa que outras pessoas daquela época começaram a fazer, entre aspas, igual, ou a mesma coisa, ou alimentando aquele estilo. Então, essa é a ideia. Necessariamente, escola literária ou estilo de época é o conjunto dos procedimentos artísticos de um determinado período humano. Então, a gente pode pensar o conjunto de procedimentos lá da Contra-Reforma. Então, estamos no Barroco. O conjunto de procedimentos estéticos no período do Iluminismo, no século das luzes, na Era da Razão, que é a arte neoclássica ou árcade. E estamos no conjunto de procedimentos estéticos ligados ao romantismo em si. Agora, o que faz do romantismo essa maior de todas as escolas? Veja, imediatamente o romantismo é talvez a única escola que atinge durante todo esse período até o século XIX, até o século XX, na entrada do século XX, a única escola que atinge o ser humano na sua totalidade, na perspectiva da expressão e, inclusive, da praxis, ou seja, da forma de viver. Por quê? Porque a forma de viver árcade, ela era meramente literária ou artística. A forma de viver do Barroco, ela é especialmente teórica e estética. Mas a forma de viver romântica era a vida das pessoas mesmo. Por exemplo, no que tange a classe social a que se vincula o romantismo como expressão estética, que é a burguesia. Se nós observarmos o romantismo, ele é produzido por um burguês. O assunto do texto é a burguesia e os leitores são os burgueses, considerando que nem todo mundo tem acesso à educação, que nem todo mundo é letrado, então eu tenho uma classe extremamente diferenciada nesse sentido imediato da escola. Isso é tão sério que, com o advento do realismo, o público leitor diminui. Por que o público leitor diminui? Porque o tipo de texto que era apresentado, o tipo de assunto que era apresentado, passou a não interessar. O realismo, por exemplo, como negação do pensamento romântico, estabelece que a obra de arte não é mais um passatempo. Não é um passatempo. Então, o romance não pode ser um passatempo, o romance é também uma obra de arte. Nós vamos ver depois isso lá na teoria do romance, do próprio Lukács, abordando isso,
ele não é um passatempo, ele não pode ser uma trivialidade, ele é também um trabalho artístico. Então, a gente olha para o romantismo como uma escola realmente especial. E aí, nós vamos para elementos basilares desse romantismo enquanto estilo de vida, enquanto essência que vai alimentar as produções. Ora, estamos aqui a partir do livro, de uma obra iniciática, do Lukács, A Alma e as Formas. Ora, a alma é o quê? E a forma, o que seria? A forma é imediatamente a própria expressão, mas a expressão materializada. Então, a forma é o romance. A forma é o próprio texto, que vai ter uma estrutura específica. Se vocês observarem bem, que eu estou numa obra de 1910, se eu não me engano, nós estamos dentro do surgimento do pensamento estruturalista. Está ali o Lukács, para e passo com as ideias do formalismo russo, que vai dividir a linguagem em linguagem conotativa e linguagem denotativa, e a linguagem poética é que faz a obra de arte, nesse caso a obra de arte literária, a perspectiva estruturalista, que tem base em Ferdinand de Saussure e no Claude Lévi-Strauss, porque a antropologia não passa ao largo, mesmo nessa obra iniciática. Nós temos, então, uma escola que tem a ver, principalmente, com uma forma de viver, de encarar o mundo, de existir em si. A partir daí, você pode pensar o seguinte: o Lukács é um dos primeiros a lançar, digamos assim, a ideia de se trabalhar gênero especificamente. Quando eu digo gênero, é o gênero de arte, é o gênero da escritura e o próprio gênero literário, enquanto forma. Então, o conto russo, não é? O conto russo, a crônica francesa, o romance inglês. Então, ele lança bases para a própria teoria dos gêneros literários, quando ele trabalha nessa perspectiva da expressão que se transforma em forma. E o que é essa alma, além do próprio espírito humano, mas o espírito humano que é conhecido como sujeito, um sujeito transcendente, cheio de experiências. Essas experiências não necessariamente são a obra de arte, mas essas experiências, a partir da base clássica grega, por exemplo, platônica, da mímese, por exemplo, permite pensar a obra não necessariamente como uma experiência de vida, mas como uma observação que o sujeito faz sobre a realidade, no entanto, metaforizada e com uma linguagem específica ou especial, como vão dizer os formalistas e os estruturalistas. Então, nesse sentido, a escritura em si, o próprio texto, ele é mesmo a expressão. Não se pode reduzir a isso a obra de arte. Ok. Quanto a isso, a ideia de forma. Agora, qual o conteúdo que vai ali? Qual o conteúdo que vai ali? Qual a importância, por exemplo, desse romantismo, não é, de base platonicista, porque lida imediatamente com o ideal, na hora que você tem uma sociedade que vive de acordo com o que tem dentro da obra, que vive de acordo com o que acontece no próprio livro. Vejam, o romantismo em si, ele nasce de uma querela, de uma briga, de uma discussão artística, estética, inclusive acadêmica,
entre jovens e velhos. O romantismo, por exemplo, a partir de uma negação do racionalismo estético, ele é a supremacia da emoção, da subjetividade, da emoção, de um pensamento imediatamente ligado à experiência, que é o amor. Entra-se na metafísica que alimenta o romantismo. Daí o pensamento hegeliano lá na frente não combina mais para a proposição da obra literária romântica. Tem-se uma renovação. Aí você percebe a mudança de perspectiva do próprio Lukács. Então, tratemos o romantismo imediatamente como essa euforia, essa paixão, esse desenvolvimento, principalmente expressivo, ligado à própria vida em si, ao que se experimenta, e por conta disso, a superação do que a obra traz só se dá com a experiência confirmada da vida, do mundo real, material. Aí é nessa hora que o romantismo vai ruir. Pensando dessa maneira, na hora que nós temos o lançamento do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, e tem no Goethe, por exemplo, a maior expressão desse momento na prosa, porque tem o Schiller, tem o Novalis, a poesia alemã é uma coisa, a prosa é outra. E todos serão estudados. O que acontece aí para ligar a ideia de estilo de vida? Ser romântico era uma forma de entender o mundo e de expressá-la, e de expressar o que se pensava. Então, ser romântico não era apenas uma escritura ou uma estética, era uma atitude. Aí essa atitude vai passar por amadurecimento e vai ter que mudar. Daí se perceber que o próprio Lukács muda. Então, na hora que nós temos praticamente uns 17 suicídios na Alemanha, por causa do livro do Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther, percebe-se a força do pensamento romântico enquanto atitude. O desespero humano, que era necessariamente só arte, tornou-se algo real, prático. A proibição do livro confirmou isso. Então, nós temos uma briga entre jovens e velhos, os jovens vencem. Então, é como eu falei lá naquela aula primeira, essa coisa de chamar de jovem, na verdade, é um rótulo romântico. Quando você tem a carta do Franz ao Rilke, lá em Cartas a um Jovem Poeta, você tem o Rainer Maria Rilke ensinando alguém a não ser do jeito que é, a perceber o desconcerto do mundo e essa falta de encaixe numa realidade. É um jovem escritor eivado de emoção e que não cabia mais na literatura da época. É por isso que tem o tom de conselho. Cartas a um Jovem Poeta, eu estou orientando, eu estou dizendo como deveria ser. Então, na hora que os textos críticos abordam Lukács, dizendo o jovem Lukács, está falando dessa obra iniciática, está falando dessa postura de imaturidade, mas é como você tem no prefácio da Judith Butler,
não era por ele ser jovem que impedia de tocar em questões seminais daquele momento que se transformariam em elementos importantíssimos da crítica futura. E ela diz que ele tinha consciência disso. Ora, se ele escreveu consciente disso, até que conheça o marxismo, se ele escreveu consciente disso, ele adotou na sua análise essa visão romântica, esse olhar de uma escola, de uma postura. Então, a obra inicial é eivada de base romântica, por conta disso, demonstra não necessariamente a falta de saber, mas a ausência de determinados conhecimentos que serão importantíssimos para o Lukács já maduro, para a obra madura dele, e não se pode dizer que o início das obras dele é necessariamente algo romântico, sem profundidade, não é isso. A defesa que se faz traz ou alimenta um estilo de uma época, mas servindo de base, dentro das suas contradições, para um novo olhar. Esse novo olhar vem com a maturidade. Então, chamar alguém de jovem, tanto na crítica, na fortuna crítica dele, ou mesmo na obra ligada ao Rilke, ou mesmo que se faça de maneira onomástica, você vai ler Habermas, por exemplo, e você encontra isso na crítica sobre ele e no próprio nome dele em alemão, não é? Que fala dessa juventude. Então, essa é a primeira ideia, que prova o quê? A força de uma escola que se torna um modo de viver, de ser, de entender o mundo, e que chega ao extremo de modismos, desde o modismo mais simples, como analisou o Charles Baudelaire sobre a modernidade, até algo complexo de vários jovens se matarem porque a obra motivou isso de alguma maneira. Então, isso já prova, de alguma maneira, o romantismo como um estilo de vida, como uma forma... Não preciso nem entrar em detalhes sobre o que aconteceu no Brasil. No Brasil, o romantismo atinge a moda, as pessoas se vestiam de acordo com os romances franceses, as modistas, a pessoa ia para a modista, em Fortaleza, inclusive, tinha modista, e você levava o romance. Você levava o livro, você lia a descrição, porque o romantismo é descritivo, você lia a descrição e a mulher ia costurar a roupa de acordo com a descrição do livro romântico, a Moreninha, a Escravizaura, dentre outros. Então, é mesmo a maior de todas as escolas, é talvez a única que atravessa os tempos nessa postura, inclusive do ideal. Nós que trabalhamos no magistério, quando a gente entra em sala, não precisa nem questionar o que é que nós temos na nossa frente no curso de humanas que forma professores. Nós temos na nossa frente românticos. As pessoas que estão ali assistindo às nossas aulas, elas não querem necessariamente um mundo pior, é um mundo melhor. Elas fazem parte desse ideal de educação, de conhecimento, de possibilitar uma experiência melhor ou um lugar melhor para aquele aluno. Nós, inclusive, numa postura freiriana, aniversário agora de 100 anos, quando a gente diz que educa para a liberdade, essa ideia de liberdade é romântica. Então, pensar o Lukács, mesmo na alma e as formas, é pensar a partir do romantismo, até que venha a maturidade. Eu não digo que a maturidade ou a idade traz a perspectiva realista, não é só isso, mas a vivência,
e o próprio contexto, o próprio tônus histórico, sociocultural e político. Ele vai viver num momento em que as grandes teorias estão em uso. O lançamento do Manifesto Comunista, do Karl Marx, muda tudo. E logo em seguida, na virada do século, quando a gente tem o estruturalismo, como uma pessoa não vai mudar a sua perspectiva de vida? Não é? Como a sua forma de pensar, como não ser afetado pelo marxismo, como não ser afetado pelas teorias do final do século, não é isso? Como não ser afetado pela crise que é o socialismo utópico? Então, aí sim, vocês, é uma obra iniciática, logo esse pensamento fica para trás. Agora, o importante é o que ele deixa. O que ele deixa. Bases para se pensar uma teoria do romance, principalmente, não é? E interfere, junto com o estruturalismo, em áreas seminais, como a antropologia, como a própria psicologia, ok? E isso se vê a partir do lançamento dessa base romântica. O romantismo está inicialmente na Alemanha, na Inglaterra, na poesia oceânica, a poesia nativista, toda aquela coisa de floresta inglesa, mas quem vai divulgar o romantismo é a França, porque ela que detém a questão da imprensa, o livro vem da França. E aí esse romantismo se estabelece. Então, na virada do século XX, nós temos um autor que analisa o mundo inicialmente pelo viés da escola romântica, até que muda esse olhar. Você confirma isso, professor Sérgio Feitosa? Boa noite a todos. Confirmo, reafirmo, afirmo. Inicialmente, é um prazer muito grande. Obrigado pela acolhida, professor Marcos, professor Vicente, todos os outros, Rafael também. Gente, inicialmente, eu conheço o professor Vicente já faz algumas décadas, não sei se mais do que isso. Acho que nossa trajetória começa mais ou menos ali pelo pré-vestibular alternativo, que se formou ali dentro do campus de Itaperi, e desde então, Vicente vem puxando a minha orelha, tá? Para que eu possa reatar as minhas relações com o mundo acadêmico, que eu, na minha indisciplina, ignorância, enfim, relutante. Mas eis que se abre essa ponte para que eu possa, enfim, familiarizar-me novamente com a erudição, com o texto, com o conhecimento, e aí possa, de repente, sorver, na verdade, muito mais do que oferecer, sorver o conhecimento de que a turma possa aqui me compartilhar. Vicente, eu provocaria a você e a todos os outros a seguinte questão. O romantismo, como você aí flanou, na verdade, com muito brilhantismo, ele tem uma herança, ele tem uma raiz, ele tem, assim, um antes. E se você me permite, devagar agora, nas minhas palavras, como você citou ali há pouco Platão, no seu slide anterior, eu acho, não sei se foi este ou se foi o anterior, para que a gente possa, então, buscar na alma e nas formas um sentido mais, digamos assim, próximo do que possa ser a proposta do livro. Platão é possivelmente... Alguém poderia voltar o slide? Não. Ou avançar? Sim. Platão, possivelmente, é o primeiro cara que vai trabalhar, Vicente, Marcos, pessoal, essa questão do que sejam formas, que ele vai chamar de ideias, com I maiúsculo, ontologicamente, para Platão, formas são seres dotados de existência, não são simples dimensões geométricas na visão platônica, são seres que estão no mundo paralelo, no mundo físico, aliás, no mundo paralelo não, no mundo real. O nosso é que seria o mundo paralelo, né?
E quando Platão sugere a ideia de alma, Vicente, pelo que eu percebi, o Lukács ele meio que inverte essa ordem. Ele muda a polaridade clássica que Platão estabelece. Que para Platão, o que há de original são as formas. Elas não são expressões, elas são a raiz, ontológica mesmo. Formas e ideias são seres reais. E as almas, por sua vez, seriam dimensões menores. A essência dos homens, as almas seriam o que há de mais humano, parafraseando Sócrates. Conta-se, eu acho que até o professor Luiz, eu não me lembro bem, repetiu essa anedota na aula passada, eu não lembro se ele falou isso, mas que o Platão, na academia, a sua famosa escola academia, teria fustigado os seus alunos acerca do que seria um homem. E eis que um dizia uma coisa, outro dizia outra, e Platão sugeriu que homem seria... Algum aluno sugeriu que homem seria um bípede sem plumas. Ao que o Diógenes, assistindo lá a palestra, teria saído da academia, pegado um frango lá fora, despenado o frango e dito, eis, pessoal, um homem. Então, essa divagação sobre o que seja o homem, e pelo que eu li, o Lukács, ele traz essa provocação ontológica, de novo, na sua estética, na sua política, Platão já traz lá atrás. Então, nós estamos aqui como seres, ou protótipos de seres, que estamos tentando a evolução. Platão tem uma visão extremamente aristocrática da realidade, do saber, epistemológica mesmo. Platão sugere que a própria sociedade, de uma forma ideal, tenha lá uma divisão tripartite, onde cada função social se deva ao que ele crê que é uma natureza, e aí ele vai traçar a tipologia das almas. Platão sugere que existem as almas que ele, na República, chama de apetitivas, irascíveis e racionais, ao que, respectivamente, ele sugere uma sociedade de classes. Lukács, no século XIX, não, no século XX já, ele vai se identificar com o marxismo após a Revolução Russa, né? Existe o Lukács pré-marxista e o Lukács marxista, né, Marcos? E aí o Lukács, ele vai desenvolver na sua história da consciência de classes, onde ele vai propor brilhantemente a ideia de totalidade, de mediação do partido, uma coisa que lá atrás o Platão já tinha uma outra perspectiva traçado. Não é nada revolucionário, não é nada demolidor, não é nada materialista, pelo contrário, Platão traz aquilo que, de alguma forma, respinga no hegelianismo como um idealismo, não um idealismo hegeliano que não refuta a matéria, como Platão refuta. Platão reduz a matéria a uma ilusão. Platão resgata a ideia de Parmênides, que o que há de racional é a razão. É quase uma divindade. O ser é e o não ser não é. Mas Platão consegue fazer uma harmonia muito interessante, não sei se os colegas sabem, do pensamento de Parmênides, racional demais, imutável, com a ideia do devir de Heráclito. Essa é a grande revolução epistemológica e ontológica que Platão faz. Ele combina a ideia de mudança, a ideia de devir, do Heráclito, associando-a ao sensível, à matéria. Por isso que o Platão tem uma perspectiva muito, eu não diria preconceituosa ou negativa com a arte, mas com o que é manual, com o que é físico. Então, para ele, quem mexe com as mãos, os pintores ou os escultores, não tem espaço no seu estado ideal. Já aqueles que mexem com música,
ou até com a própria poesia, com os olhos ou com os ouvidos, que está mais perto da razão, né? Estariam assim mais aquinhoados. Então, Platão ele traz uma perspectiva que une a ontologia, que une o ser com a epistemologia, com o conhecimento. Aquele que sabe é aquele que é. Por isso que, para Platão, a arte, apesar de, embora distancie mais, como Vicente sublinhou a mimese, o conhecimento da realidade, Platão ele vincula conhecimento e realidade. Mas ele traz a ideia do amor como uma arma revolucionária de saber. Aquele que de fato ama é o filósofo, porque aquele que de fato ama não ama corpos, nem prazeres efêmeros, mas aquele que ama, ama o saber, e o saber verdadeiro, o uno. Só que o saber verdadeiro, ou a verdade, é indissociável do ser. São três coisas que Platão deixa nos seus diálogos, nos seus 36 diálogos, nas suas 9 tetralogias, muito bem claro. O belo só se justifica diante da bondade e do ser. Aquilo que é verdadeiro é porque é bondoso e porque é belo. Ao passo que esse platonismo, apesar dos conflitos que terá ao longo da história, alguns aliados, outros desafetos, seu próprio grande discípulo, Aristóteles, vai resgatar muita coisa, mas vai reformular. Aristóteles não crê na metafísica dialética que o Platão propõe. Segundo Aristóteles, há uma coisa mais, digamos, sistemática. A metafísica ela existe para Aristóteles, só que sistemática, ele não separa a matéria e a forma. E aí o conceito se repete em Aristóteles. A filosofia aristotélica, que vai permear praticamente todo o medievo, através da escolástica tomista, até o início da modernidade, que é onde eu quero chegar, para repassar para você de volta a fala, Vicente. O Aristóteles ele retoma a ideia de forma. Só que a forma ou a ideia para Aristóteles não está separada da matéria, como sugeria lá atrás o Platão. Então, o que o Platão secciona, o Aristóteles reunifica. A ideia de potência e de ato, respectivamente, na matéria e na forma, o Aristóteles encontrou uma simbiose. Não existe potência que não gere ato. Então, a mutabilidade é própria do ser. O ser é mutável. Existe uma dinâmica na realidade. A filosofia aristotélica é a filosofia do movimento, da transformação. Há até um professor que me foge agora à memória, que outro dia eu assisti à palestra dele, e ele dizia, é próprio da realidade ser trans nas formas, né? Transformar sempre as formas, citando Aristóteles que ele estava, né? Então, quando chegamos ao medievo, apesar do hiato proposto pela patrística com Santo Agostinho, que, aliás, eu acho essencial no link que podemos fazer entre Hegel e Lukács. Porque pelo que eu paginei, pelo que eu garimpei, pelo que eu perscrutei, existe uma coisa muito forte de Hegel no Lukács, principalmente na primeira fase. Embora o velho Lukács, ou o maduro Lukács, estabeleça ele próprio uma divisão lá com o jovem Lukács. A história e consciência de classe, a teoria do romance, a alma e a forma, e aí eu peço ao Marcos, Vicente, quem possa me corrigir se eu estiver errado, ele tem assim uma rejeição, ele tem um repúdio, ele tem uma espécie de oposição ou ressalva ao que ele escreveu. Mas o que não diminui a obra dele, pelo contrário. O Jorge Amado, quando vai escrever O Mundo da Paz, na viagem que ele faz à União Soviética, depois, por alguns dissabores, ele pede,
Olha, não leiam mais não, tá? Esqueçam que eu escrevi esse livro. O Eduardo Galeano também tem um senão com as veias abertas, mas os seus respectivos públicos são reticentes e não diminuem as obras dele. A obra do jovem Lukács é o que há de mais precioso, eu diria, até mais, digamos assim, eterno, na construção da imagem dele e do modelo de pensamento que temos hoje. Olha, você acompanhar aquelas jornadas de junho que aconteceram em 2011, 2013, e ler Lukács é você perceber uma coisa profética, uma coisa, digamos assim, atual e eterna em Lukács. Então, voltando, essa patrística que existe lá em Santo Agostinho, resgatando Platão, ou essa escolástica que existe lá em Tomás de Aquino com Aristóteles, eu diria que, de alguma forma, vão permear a modernidade. E essa modernidade, Vicente, você propôs que acrescentássemos aqui o Kant, porque há um neocantismo muito forte no jovem Lukács. Lukács aparece ali, salvo melhor engano, na Terceira Internacional, trazendo uma proposta de revisão ao que a Segunda Internacional Socialista trouxe de economicista. Esse neocantismo que o Lukács e outros vão resgatar, o Cassirer é outro, é essencial na modernidade. Então, quer dizer, o Lukács, ele atualiza demais não só o marxismo, mas a própria visão filosófica, historicamente falando. Porque o kantismo, ele tinha desaparecido, ou, sei lá, esmaecido com o hegelianismo. Hegel traz aquela visão de que o Kant relativizou demais a metafísica. Há alguns intérpretes que falam que Kant teria matado a metafísica. Eu estou muito com o Heidegger, que diz que não é que ele matou a metafísica. Kant teria, digamos assim, ao meu humilde olhar, como um papagaio ousado, citando Heidegger, relativizado na perspectiva da Revolução Copernicana. Mas o Kant, que para muitos é o grande arauto, ele é o grande nome do esclarecimento, do Aufklärung, ele traz aquela visão epistemológica de que não basta raciocinar. Nós temos alguma coisa inata, nós temos alguma coisa de racional, o ser humano ele tem dentro de si a razão, os valores, mas não é a razão que gera conhecimento. E essa é a grande sacada do Kant, que de alguma forma vai influenciar o Lukács, o jovem Lukács, que é um neocantiano, e outros tantos. Sérgio, te cortando, muito bom exemplo que você colocou aí, Jorge Amado, porque nesse momento é como se a gente conseguisse perceber a aplicabilidade desse pensamento lukáciano, porque se a gente observar, é também um momento das discussões sobre a função social da literatura. Então, o que acontece nessa hora? Na hora que você disse que ele antevê determinadas coisas, ele antecipa em mais de 10 anos a discussão estruturalista. Ou seja, e alguns teóricos usaram isso, ele é pré-marxista. Não é? Ele é pré-marxista porque, na hora que você observa o que ele faz, você vê o seguinte: ele dá uma dimensão histórica para a forma. Porque a forma tinha uma dimensão, primeiramente, filosófica e depois linguística, que são os estudos formalistas da escola de Praga. E ele passa a observar a forma que é o romance, o conto,
sob o prisma histórico. E se eu olho do prisma histórico, eu vejo o quê? Eu vejo não apenas a experiência humana na sua luta de objetividade e subjetividade, mas eu vejo em termos práticos o que as obras de alguma maneira escondiam e que estava no contexto. Eu vejo a burguesia a partir do que estava escondido, de quem era dominante e quem não era. O apagamento da realidade do trabalhador, do operário. Isso não era mostrado. Você lia a obra vendo os ricos e os pobres não eram o assunto. Você lia a vida de uma minoria. E a maioria estava escanteada. Nessas observações sobre a burguesia, ele já está sendo pré-marxista. E aí, quando você me traz Jorge Amado, por exemplo, você diz, é uma teoria aplicada. É uma teoria aplicada, porque o que já tinha sido discutido está colocado em termos literários. E lhe digo mais, isso vai se aplicar a todo o romance de 30. Todo o romance de 30. É impossível, não a leitura, mas a compreensão de Jorge Amado, de Graciliano Ramos, sem essa leitura marxista da obra. Então, o que o Lukács fez é importantíssimo em termos de análise, não apenas do texto literário enquanto forma, mas da condição humana, e era esse o propósito dele com essa obra inicial, o ser humano em si. Por isso que você abordou muito bem essa ideia de uma revolução que o pensamento kantiano faz, não é, em Lukács, a ponto de ser um neocantismo. É isso mesmo que você estava falando. Perfeito. Aí eu acrescentaria nessa fala, Vicente, que, assim, o Kant, quando ele traz a perspectiva, em princípio, epistemológica, de que o conhecimento só pode ser realizado pela experiência, guiada pela razão, e o Lukács, ele vai, por outro lado, desconstruir a ideia de razão como a modernidade a trabalhou, numa obra dele que, segundo alguns pesquisadores, está muito difícil de encontrar publicações novas. Existe uma coisa aí meio sistemática de boicotar, segundo alguns críticos, o pensamento do Lukács. Você só encontraria em sebos hoje, né? Há uma coisa de demonizar o Lukács, associá-lo a um regime de exceção. Quer dizer, há um revisionismo perigoso em torno do Lukács, que uma nova geração vem aí resgatando, e não é bem isso, né? Então, o Kant, ele tem essa revolução copernicana, que assim ele chama, porque o sujeito não é possível. O sujeito, ele é mais importante que o objeto. A natureza não pode ser mais importante que a razão. Então, o Kant, ele relativiza a nossa capacidade de compreensão. Você pode até demonstrar os fenômenos, a aparência do mundo sensível, físico, mas não consegue demonstrar o que há de numênico, o que há de metafísico. Aí, qual é a leitura que fazemos e compartilhamos acerca da relação com o Hegel, que é também tão importante aí na construção de alguns conceitos lucatianos, como a totalidade. O Lukács, ele traz a perspectiva de um marxismo ocidental, de um marxismo ortodoxo, mas não porque ele é materialista, diz Lukács na sua consciência de classe, mas porque ele tem um método, metodológico, é a dialética. Essa dialética, ele, de alguma forma, ele costura a partir da influência que ele tem do Hegel.
E a abertura e o corte epistemológico que eu trago aqui do Hegel, confrontando com o Kant, é a seguinte, porque o Hegel, ele amplia, ele se rebela contra o Kant, ele fala que não, é possível nós termos uma visão total. Tudo que é real é racional. Tudo que é racional é porque é real, sugere Hegel. Um idealista. O Marx, o Engels, acho que o próprio Feuerbach, na juventude, eles pertencem àquela geração de hegelianos de esquerda, que depois vão romper e abraçar o materialismo como uma alternativa a essa fase pretérita. Mas o Marx até diz, lá nos seus estudos, nos seus manuscritos de economia, né? Vamos colocar o hegelianismo de ponta cabeça. O conceito de consciência ou de dialética, de autonomia que o marxismo ele constrói, meio que um hegelianismo às avessas, influencia a estética lucatiana, a própria política, a ontologia lucatiana, por conta da fonte que o Hegel traz. Então, apesar dessa secção que eu vislumbro humildemente aí nas leituras que fiz do Lukács, mas existe ainda uma força muito grande do hegelianismo na maturidade lá do Lukács. Porque a ontologia que o Lukács vai desenvolver, ela tem ainda uma herança muito forte lá do jovem Lukács, né? Ele fala, se uma coisa eu quero resgatar da consciência de classe, que lá atrás eu escrevi, é a totalidade. Então, o atomismo que existe na interpretação de muitos pensadores, um atomismo, uma visão muito truncada, o Lukács demole, vai demolir. Eu acho que essa é a grande contribuição para a filosofia, que o jovem Lukács ele traz não só a sua produção bibliográfica, mas a filosofia do século XX como um todo, ao debate. Porque esse jovem Lukács, ele traz a ideia da reificação, da coisificação, que até pouco tempo atrás, no próprio marxismo raiz, é que eu posso falar assim, está muito presa ainda a ideia de alienação. Quer dizer, o Lukács, ele dá corpo, ele atualiza a alienação de Marx. O trabalhador não consegue se perceber naquilo que ele produz. O trabalhador sofre, na ideologia capitalista, uma secção. Eu não me vejo mais naquilo que eu produzo, diz Marx. O trabalhador perdeu até o encanto, o prazer. Quando Marx desenvolve a sua perspectiva de fetichismo, isso deixa o Lukács da transição deslumbrado. E aí vem a ideia da reificação. Ele traz tão muito bem, que é a reificação, né? E aí, quando você falava da teoria do romance, Vicente, me veio aqui à mente que o Lukács ele diz que esses pensadores burgueses, o Baudelaire, o próprio Flaubert, eles trazem uma coisa importante, que é a perspectiva capitalista no romance, que deixa de ser coletiva para ser focada no indivíduo. Quer dizer, os grandes romances do século XIX, eles não focam mais no coletivo, é no indivíduo, é numa personagem só. E isso é uma ideologia burguesa que tem que ser resgatada. O Walter Benjamin, quando ele vai criticar a reprodução técnica e ter muitas reservas ao cinema, eu acho que há uma interseção muito grande entre eles dois. O Benjamin diz que o cinema ele pode ser algo revolucionário, desde que ele esteja a serviço da consciência de classe, que não pode ser confundida, diz Lukács, com consciência de luta. Uma coisa é você perceber um morador de rua
atacando o sistema e você aplaude isso como sendo, nossa, não é consciência de classe, é de luta. A consciência de classe é algo muito mais profundo. E aí é onde entra, ao meu ver, a grande relação que o Lukács tem com o bolchevismo, em particular com o leninismo, que é a importância que eles dão ao partido, a ideia de mediação. Porque o Lukács, ele diz que, para ele, como Lenin, não tem como o proletariado, por si só, gerar essa consciência de classe. Na concepção do Lukács, ou o partido realmente chega junto, desperta, suscita, provoca essa consciência de classe, e aí o realismo, para ele, é tão importante, o modernismo não, porque o modernismo do Kafka, o modernismo de outros, ele separa a realidade daquilo que, de fato, é a ficção. Aposta muito no surreal, aposta muito na visão do Lukács, né? Está mais pelo realismo. Então, assim, esse Lukács, eu acho que ele traz a fina flor do hegelianismo, que, por sua vez, é essa síntese dessa trajetória histórica que eu tentei fazer aqui do pensamento ocidental para passar para você agora a bola. E muito bem colocado, né? Numa das falas do Lukács, que a gente observa o seguinte, é uma obra publicada em 1910. Inicialmente, já se pode perceber que estaria em consonância com as novas ideias modernas ou modernistas. No entanto, ele é revisionista, porque os estudos são anteriores, os ensaios, em sua grande parte, são anteriores. Inclusive, você observa no que ele propõe o seguinte: a alma necessariamente precisa se transformar, se converter em forma. Então, nós temos esse pressuposto que você bem colocou aí, da necessidade de transformar a experiência humana em texto, em algo material, não apenas factual, mas algo que transcenda a partir da experiência que traz. Então, quando ele diz que a alma necessita se transformar em forma, ele diz também que é necessário que se saiba disso. É meio não digo ambíguo, mas a alma se transforma em forma e é preciso saber que isso acontece. Aí eu ligo, não sei se eu estou errado, eu ligo numa consciência em si. Não apenas da produção do texto, enquanto forma, enquanto exercício de linguagem. Você encontra exatamente nesse momento as primeiras análises estruturais. Então, os estudos seminais da teoria do romance estão ali no começo do século, na verdade. Então, transformar em algo material abre, então, a perspectiva de um gênero que se adequa às pessoas ou a uma época. Então, é como se ele dissesse, assim, em letras garrafais, o romance tem uma finalidade. O romance, ele serve para alguma coisa. Aí, quando você falou de consciência de classe e não de luta, é o que se percebe já na teoria do romance. O romance vai dar de conta do que estava realmente acontecendo. Aí vai embora o jovem Lukács. Vai embora o jovem Lukács e se estabelece, inclusive, nessa hora, né, um pressuposto, digamos assim, de uma análise social da literatura, mais de contorno político, que não tem na alma e as formas, mas que passa a ter na teoria do romance. Então, compreender o que a obra é, o significado do romance em si. Eu acho que esse é o legado, né,
Esse é o legado. O que é o romance, mas para que ele serve? Se está inserido num contexto, e se o protagonista não é mais um único indivíduo de uma classe. Os romances, nesse período do século XIX, até o final do século XIX, se você olhar pelo título, são chamados romances homônimos. O que é o romance homônimo? Normalmente ele traz o nome da personagem. Os sofrimentos do jovem Werther. Lá está a personagem central. Você for para a literatura brasileira, Helena, não é? Iracema. É esse romance de indivíduo, romance de personagem, ele vai ficar para trás. E aí você vai ver uma coletividade. Então, o que se percebe já em Lukács? Abandona-se a ótica individualista e abre-se uma ótica sobre o outro e sobre a coletividade. O olhar já é sobre o outro ou sobre a coletividade. Então, você vai encontrar na virada do século a literatura com uma nova função, que é a função social, o romance com uma função além do entretenimento, e um olhar que antes era individual ou subjetivo demais, você entra na perspectiva do outro. Você consegue perceber o que está ao redor. E os protagonistas representam grupos. Você vai olhar isso no romance brasileiro, os protagonistas da obra dos anos 20 e 30, eles são protagonistas, o romance é sobre coletividade. Vidas Secas é uma família. Fogo Morto, a obra é tomada a partir de um olhar coletivo e sobre a condição do outro. E aí não tem mais como ser romântico, não tem mais como ser ideal. Abandona-se totalmente essa visão romântica. Só que o cara que fez isso primeiro foi o Lukács na Alma e as Formas. Se você me permite, Vicente, há uns 8 anos ou um pouco mais, houve uma polêmica, que eu não sei se os amigos se lembram, acerca de uma obra do Monteiro Lobato. Não sei se é Reinações de Narizinho ou se é Aventuras de Pedrinho. É uma em que ele cita a tia Anastácia, numa situação em que ela está correndo com medo de uma onça. E o Lobato, no contexto social em que ele escreveu a obra, e eu percebo que o Lukács tem muito esse cuidado da contextualização. O método lucatiano, na teoria estética, é de contextualizar sempre a obra. Ele diz, Nastácia subiu num poste tal qual uma macaca a carvão, fecha aspas. Isso abriu uma celeuma há uns 8 ou 10 anos, mais ou menos. E alguém propôs, numa das secretarias do governo, que o tal livro fosse recolhido das escolas públicas, porque alguém disse assim, se as crianças tiverem acesso a esse livro, era o medo que se criou, poderiam absorver essa leitura racista. E sabemos que a literatura, do ponto de vista social, Arnold House fala muito isso, não é ser cordata. A literatura é para ser provocativa. O papel dela é abrir o debate e é para abrir a reflexão. Então, se há um lugar em que o Lobato tem que ser, qualquer outro autor, discutido naquilo que há, talvez, de mais antidemocrático, que é o racismo, é na sala de aula. E aí o Herbert Marcuse, o Marquise, da Escola de Frankfurt, dizia isso. Para não gerarmos um homem unidimensional nessa sociedade tecnicista, nós temos que apelar para a arte. Porque a arte é que encanta o companheiro. Se eu pegar um texto seco, árido, do Adorno, do Hockenheim, do próprio Lukács, eu vou bocejar, coçar os olhos. Se for muito seco, eu nem me refiro aqui
ao audiovisual. Mas eu quero me referir à estética, à beleza como ferramenta de cooptação do político. De modo que quando você falava assim, o Lukács, ele tem uma perspectiva muito do outro, ele propõe o engajamento. Aí eu concluo, o Lukács, ele prepara todo o terreno para que nomes como Hannah Arendt, na visão do outro, de Sartre, na visão do engajamento, possam aí ser novos Lukács. Quer dizer, o cara, além de profético, ele é uma espécie de filosofia seminal, ele insemina, de alguma forma, outros nomes que vão vir, de alguma forma, bebendo da sua fonte. Vicente? Deu uma saidinha? Não, eu fico Tudo bem, tudo bem. autorizando as pessoas a entrar. Tudo bem. Aí eu dizia, Vicente, que o Lukács, pegando na sua fala, você falava aí de olhar no outro, ser engajado, ele abre um precedente para que a Hannah Arendt possa desenvolver todo o seu pensamento democrático, de empatia. Estudos, né, como você disse, eu estava ouvindo, né, eu tenho que coordenar aqui o negócio. Não, tudo bem. Não, beleza. Os estudos sobre alteridade que você vai encontrar principalmente, né, nessa virada do século, porque é lançada a ideia de uma subjetividade no começo do século XIX. O romantismo tem base no século XVIII. E durante um século inteiro, Sérgio, Marcos, Rafael, durante um século inteiro, houve a supremacia do eu. Quando você chega ao final do século XIX, que é a estética simbolista, que na verdade é o quê? Uma valoração e um resgate de uma postura romântica, daí os críticos chamarem o Baudelaire, o Verlaine, o Rimbaud de neo-românticos, afirma-se de novo esse eu. No entanto, esse final do século é marcado pelos estudos do Sigmund Freud, que enseja uma necessidade de conhecimento profundo, não apenas do eu, que era sociológico, que era pictórico e necessariamente retratista. Quando ele diz isso, é o romantismo. A necessidade de um conhecimento de um eu profundo. A necessidade de um conhecimento de um eu profundo, porque a realidade ao redor não bastava mais para o ser humano. Essa realidade que não bastava mais era, inclusive, opressora. Isso tudo é o final do século. Ainda é esse eu. E, consequentemente, mata o homem cartesiano, né? Apagam-se as luzes. É esse eu. Com a virada do século, o olhar muda. O espírito ou a essência advém de novas realidades, novas teorias e necessita-se de uma nova postura. Essa nova postura faz com que o homem olhe para fora de si. Ora, o que o Lukács diz? Que a forma é, em detalhes, aliás, não um retrato, mas um recorte de uma realidade histórica. A forma é um recorte de uma realidade histórica que foi vivenciada por alguém. Então, é incrível o visionarismo desse cara. Nascem os tipos. Exato. Que ele fala. E o que você tinha falado de um certo boicote ao Lukács é verdadeiro. Só nessa semana eu peguei 3 livros em que ele não aparece.
Eu vou citar um que os estudantes usam, que é a Marilena Chauí. Não está lá o Lukács. Está entendendo? Não está lá. Aí você diz, qual é o problema? Qual é o problema com um cara que teve esse visionarismo? É porque ele não aprofundou ou ninguém leu o suficiente? É como se ele lançasse bases para tudo e não aprofundasse nada. Talvez seja isso. Está entendendo? Mas é isso. Há um visionarismo. Para encerrar, o que o Lukács disse. E a virada do século vai trazer poemas assim, ó. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E eu jamais me esquecerei, nas minhas retinas tão fatigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Por que esse texto ele é realmente moderno? Porque ele parte de um olhar que é subjetivo e que necessariamente sente as agruras do mundo sobre si, mas me diga para onde é o olhar dele? Para fora. Não é sobre ele. O romantismo diz assim, o poeta romântico diz assim: eu amo, eu sofro, e só eu sei o que eu sinto. Nada mais Kant, nada mais Hegel, e você encontra isso no Schlegel, você encontra isso no Novalis, você encontra isso no Schiller. Vai para a poesia a partir do século XX. Não é mais o tom, entre aspas, a moda, o estilo, esse olhar para si. É um olhar para fora. A tomada de posição de uma nova arte, de uma nova poesia, por exemplo, a gente vê em Lukács que ele privilegia a narração, privilegia o romance, em detrimento, de certa forma, da poesia, mas é porque a quantidade, digamos assim, de nomes da poesia alemã é realmente menor que a de nomes da poesia inglesa. Então, há uma desvalorização, talvez, nesse quantitativo, não na quantidade, na qualidade do que se escreve. Aí, o que acontece? Vamos olhar para o começo do século XX. O texto tem uma mirada para fora, a literatura se torna mais sociológica. Eu não estou mais falando de mim, da minha experiência, mas da minha experiência com o outro. Eu me interesso sobre o que o outro passa, e é incrível, no Jorge Amado, no Graciliano Ramos, como se prega a consciência de classe. Em livros como Cacau, em livros como Vidas Secas, quem é esse outro indivíduo? De que forma ele vive? Então, a literatura vai dar conta disso, mas a partir dessas bases, eu digo até para os meus alunos, primeiro a filosofia, depois a literatura. Primeiro o pensamento muda, depois vem o texto, que é o que o Lukács dizia. Primeiro o espírito, depois a forma, que é a expressão. Não é isso? E aí você para, caramba. Só para encerrar, Sérgio, a literatura de 30, ela vai ser incrível pelo seguinte: ao final da década de 30, o grande sucesso no Brasil vai ser um cara chamado Nietzsche. E aí você vai e lista nos dedos os ateus. Quem são? Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Drummond, exatamente os autores que eu estou te falando aqui. E isso é um retrato de uma consciência de escritura, de saber o que está fazendo, com bases, inclusive, filosóficas. E aí entra-se depois na psicanálise de uma Clarice, mas está aí ou seja, eu chamo 30 de resultado hoje. Eu chamo 30 de resultado ou legado do pensamento lucatiano.
Com vocês. Olha, você falava há pouco da relação necessária que você defendia, ou defende, da filosofia anteceder aí a linguagem. Eu diria que nos seminários religiosos, seminários que eu digo não acadêmicos, seminários de formar padres, há um jargão que é assim, o ideal primeiro é a filosofia, para desconstruir os valores, e depois vir com a teologia. Uma visão aí bem patrística, escolástica, até escatológica, para a pessoa aceitar ou não a fé, né? Mas, Vicente, amigos, normalmente a gente em sala de aula, como um recurso metodológico, diz assim aos nossos alunos, que a filosofia teria 3 grandes momentos históricos. Da antiguidade até o medievo, o foco dos grandes pensadores era o ser, a essência, uma natureza, uma ontologia. A modernidade, de Descartes, Bacon até Kant, mais ou menos, até Nietzsche, seria epistemológica. E essa virada a que você se refere seria analítica, com Wittgenstein, Bertrand Russell, até chegar ali ao próprio século XX, né, com a psicanálise de Freud. E ao ler o Lukács, eu confesso a você, que me fascinou muito, percebo uma síntese. O Lukács, ele é uma síntese, ele é um caleidoscópio desses 3 grandes, digamos, fundamentos históricos. Porque o cara, ele atua pela ontologia marxista, né, com muita força, ele atua pela epistemologia, trazendo aí uma nova perspectiva de marxismo, não mais reducionista, economicista, como era até então. Então, ele é um cara revolucionário e ele traz essa proposta analítica da literatura, da arte, uma forma de difusão do saber, da conscientização, tá? E também, enfim, da expressão da forma, da criação do tipo e outras terminologias que ele traz. Então, é essa a grande conclusão a que eu chego, tá? Visitando o Lukács e sendo muito grato por isso. Encerro aqui também a minha participação, agradecendo esse debate e, ao mesmo tempo, essa conversa amalgamada com o suporte do professor Sérgio Feitosa, unindo aqui as 2 perspectivas literárias e filosóficas com o viés, que é o contexto histórico, não é? E faço minhas as palavras dele. Eu encaro o Lukács, eu não era leitor, eu estou sentindo um prazer imenso de começar a ler o Lukács pelo texto certo, que é a alma e as formas. Eu acho que a pessoa lê a teoria do romance lá na frente, não vai entender direito o negócio. Eu acho. Vai ser tipo assim, eu estou voando aqui. Eu sei o que é o romance, mas eu estou voando aqui no negócio. Então, eu me sinto muito bem de estar começando as minhas leituras, né, do Lukács em si, pelo texto certo, com as pessoas certas, não é isso? Marcos, com a indicação, né? Rafael sendo... eu vejo no Rafael, por exemplo, uma nota de alegria sobre essa juventude que a gente vê hoje. Por exemplo, hoje nós temos, encerrando como a gente começou, a gente tem jovens velhos e velhos jovens. Não sei se vocês entendem isso. Os velhos jovens parece que é uma necessidade, porque a sociedade está cada vez mais longeva, o homem vive mais, então nós velhos precisamos nos acercar de uma juventude, que vamos tirar não sei de onde. Beleza. E, incrivelmente, nós encontramos jovens velhos, que são os jovens que, ainda jovens, já estão cansados, não lutam, é incrível. E tenho no Rafael, nosso colega,
realmente essa visão do próprio Lukács. Ele percebes essa analogia, né, como um elogio, porque para mim, enquanto pessoa mais madura, né, ou seja, o velho Lukács, você ter diante de você tantos jovens interessados no pensamento desse cara e resgatando e valorizando. No nome dele até uma coisa meio profética, que é o telos, né? É uma coisa meio teleológica mesmo, né? Uma coisa mesmo, finalidade. Vicente, me desculpa a minha intromissão, mas outra coisa que eu acrescentaria à tua fala, também a minha, é começar a conhecer o Lukács pela Butler, que a gente estigmatiza tanto, reduz tanto como uma pensadora de gênero e omite, na verdade, onde está o grande gigantismo dela, que é no pós-estruturalismo. Ela é uma baita conhecedora, uma tremenda referência desses estudos de linguagem. Então, quer dizer, é um resgate que também faz por tabela a Butler, que você também resgatou aí. Muito bom, ela realmente aponta isso. Muito obrigado por esse momento, viu? Com você, Marcos. Eu estou encabulado, assim, de tanta sabedoria e tanto conhecimento aí do Sérgio e do Vicente, sabe? E, ao mesmo tempo, muito feliz, né, por ter aprendido tanto. Mas eu queria só fazer uma pontuação, e depois eu queria que o professor Gustavo falasse, se possível, uma coisa que me impressionou muito na fala do Vicente, que foi esse boicote que o Lukács tem, ou que ele sofre, né? Gente, eu fiz o doutorado na UFC, me permite colocar um pouco a minha subjetividade, aqui agora, subjetividade acadêmica, e um dos professores, por uma questão de ética, não vou dizer o nome, ele era responsável pela a discussão de história da filosofia no doutorado, né, da UFC. E esse professor citou todos, ou quase todos, obviamente, filósofos da humanidade. E não citou Karl Marx, e não citou o marxismo. Vou dar um outro exemplo. Na UES, no curso de Ciências Sociais da UES, né, não se discute Lukács. Não, dentro da disciplina de História, de Sociologia da Literatura, não se discute Lukács. Na UVA, se não fosse por mim, não discutiria Jorge Lukács. Tem uma disciplina lá, Estudo da Arte em Ciências Sociais, que a ementa da disciplina que não foi elaborada por mim não cita Jorge Lukács. E é uma disciplina de estudo da arte em ciências sociais. Vou falar um pouco da América Latina. Vou para Chile, PUC do Chile, que tem uma cátedra, digamos assim, um desenvolvimento do Instituto de Estética da PUC de Santiago do Chile, que eu tive a oportunidade de conhecer aquela cidade maravilhosa, e conheci o Instituto de Estética. Eu vi toda a discussão sobre estética do Instituto de Estética e não cita Jorge Lukács. Quando eu fui fazer uma palestra lá, né, e citei Jorge Lukács num dos ambientes acadêmicos lá, eu fui hostilizado. Enfim, em somente alguns pontos do Brasil, notadamente Ceará, Alagoas, São Paulo, se discute Lukács. Não é? Ou seja, e alguns pontos também do mundo, Itália, não é? E outros mais, também se discute Lukács. Ou seja, não é porque ele seja o melhor, não.
Não existe essa coisa melhor e pior dentro da filosofia. Apenas existe, como o Vicente maravilhoso aí, grande crítico literário, né, falou desse boicote ao George Lukács. Então, isso é político, isso é proposital, não é? Ou seja, existe uma razão, não é? Que está por trás disso aí. E nós aqui estamos, né, na contramão dessa lógica, não é? Com essa discussão que vocês falaram, né? O Jorge Feitosa, Sérgio Feitosa, desculpa, ele fez uma discussão muito interessante do ponto de vista da história da filosofia, e não sei se eu vou conseguir também colocar meu ponto de vista na próxima aula, que vai ser sobre a questão da nostalgia e da solidão, em George Lukács, que existe o idealismo e o materialismo, mas antes disso, as pessoas discutem, ou pouco discutem, a questão da metafísica e da dialética na filosofia. E como isso foi desenvolvido dentro da história da filosofia. Não é? E também se discute muito pouco como é que essa transição ocorreu, não é? De Kant para Hegel e de Hegel para Marx. E também se discute muito pouco ainda que a transformação do ponto de vista da epistemologia, como o Sérgio Feitosa muito bem colocou, feita por Karl Marx, ainda hoje não foi superada, né, dentro da filosofia. Ou seja, do mesmo jeito que existe um boicote no George Lukács dentro dos estudos da arte, notadamente da sociologia da literatura, que foi muito bem abordado aí pelo Vicente e o Sérgio Feitosa, existe também, não é, uma demonização, que eu achei muito interessante esse termo que o Sérgio falou, né, da perspectiva nova, né, ontológica, né, que o Lukács traz e que ele é também demonizado juntamente com Karl Marx. Então, gente, nós estamos muito privilegiados. Hoje estou muito feliz por esse debate maravilhoso. Algumas pessoas citaram que o debate foi de alto nível, realmente foi de alto nível. Eu não sei se eu vou conseguir atingir esse alto nível, porque eu vou ficar responsável. Eu e o Rafael na próxima aula, viu, gente? Pessoal, pelo amor de Deus, nos compreendam e nos ajudem, mas a gente vai tentar, né, chegar a esse nível aí alto. Mas eu aprendi demais, né? Essa questão, por exemplo, que vocês abordaram, dentro da história da filosofia, dentro dessas perspectivas de sociologia da literatura, de uma forma bastante embrionária, né, discutindo Alma e as Formas, como se fosse o primeiro livro, né, do George Lukács. Ou seja, promete muito, gente. O próximo mini curso, a gente não tem a data, mas provavelmente, e também o tema, mas a gente tem condições de discutir quase todos os livros, né, do George Lukács. Seria muito interessante a gente discutir novamente a teoria do romance, história consciente de classe e outros livros mais, né, do George Lukács. Mas por que, gente? Por que o George Lukács é bonitinho? Por que isso dá dinheiro? Por que isso traz currículo para o professor? Não. Porque a gente tem que reconhecer a importância dele para a sociologia da literatura. Não é? Entendeu? E ele realmente, Vicente, você acertou em cheio, ele realmente é boicotado na academia. Não é? Na UFC, que eu estou falando em torno aqui do Brasil, no Brasil, que a gente conhece, na UFC, na UES, só não é boicotado na UVA porque eu estou lá. Mas se eu não tivesse, teria também. Eu não sei como é que está lá na URCA, né? Lá no Cariri, que está falando só em termos de Ceará, né? Mas provavelmente seria boicotado. Então, eu não sei se o Luiz Távora está aí, professor Luiz Távora? Alô, câmbio, professor Luiz Távora? Acho que ele saiu, né, gente? Saiu, é. Eu queria que ele desse uma palavrinha, mas Ele tudo bem. Marcos.
Oi. Ele está presente. Professor Gustavo? Falou, câmbio. Professor? Então, enquanto ele não aparece, para dar uma palavrinha e fazer um posicionamento dele, a gente vai abrir aí, não é? Oi, Marcos. Estou encantado do Sérgio e do Vicente, viu? Estou encantado aqui. Pelo amor de Deus, né? Eu estava em trânsito, viu? Só para dar um abraço a vocês. E você e o Rafael farão um grande debate na próxima semana, viu? Estamos empolgados aqui. Desculpa eu não ter ligado a câmera, que eu estava em trânsito, cheguei agora, viu? Por isso que eu não liguei a câmera. Quer fazer algum comentário, professor? Eu estou muito feliz aí com esse momento da história da filosofia, com essas reflexões no lugar das ideias do Lukács entre o realismo e a modernidade, que o Sérgio e o Vicente fizeram muito bem, sabe? Foi um espetáculo, viu? Estou muito feliz aqui. Parabéns aos dois, ao Sérgio, ao Sérgio e ao Vicente. Então, gente, aqui é o cantinho, certo? Tem o cantinho acadêmico, cantinho acadêmico ali da 3 de maio, né? Aqui é o cantinho da crítica literária, certo? Nosso foco aqui é discutir arte, principalmente literatura. O Sérgio aí passeou um pouco no cinema. Enfim, aqui é o cantinho da crítica literária, certo? A gente vai abrir agora as intervenções. O professor Ayrton Lima, meu professor, é um amigo maravilhoso que eu tenho. Ele vai falar agora. E depois dele, a gente vai abrir para as próximas intervenções. Pode ser, Sérgio, Vicente, por favor? Pode. Professor Ayrton Lima, felicidade, carinho, vi você aí, na paz. Cadê seu som? Ele está com dificuldade, né, de falar, né? Eu acho que ela tem condições não de botar aí o áudio. Se quer fazer um comentário escrito, você pode fazer um comentário escrito e alguém comentar, entendeu? Tem essa outra oportunidade, tem essa outra opção também, viu? Tem não? A gente não está ouvindo, viu, seu som, viu? Ele pode entrar e sair para ver se dá certo da sala. Aqui nas configurações, se eu consigo... referir lá. Controle do organizador. Ainda não? Não, ainda não. É só para ele desmutar. É. Aqui está ok. Ok, aí, tudo bem. Já Ele pode mandar por escrito. Pode mandar por escrito. Aí Alguém de vocês aí gostaria de fazer alguma pergunta? Os outros aí participantes? Não? Alô, boa noite. Tá me ouvindo? Está me ouvindo? Ok, Rogério. É porque a internet Ok, Rogério, vai falar, ruim hoje, vai falar. Não, eu tinha só uma pergunta. É só uma pergunta mesmo. Assim, o Lukács, ele inaugurou um tipo ou uma corrente específica do romantismo? Ou não tem nada a ver? Ou se realmente ele estabelece uma corrente específica de romantismo, teve algum autor no Brasil ou alguma escola do romantismo brasileiro que é correspondente ao romantismo do Lukács ou foi influenciada pelo romantismo do Lukács? Então, era só isso mesmo. Só essa dúvida mesmo. E, em segundo lugar, parabenizar pela excelente aula. Né? Parabenizar os professores, parabenizar a organização do professor Marcos, do Rafael. Né? Então, nós estamos aqui sendo privilegiados aqui. Obrigado, Rogério. Olha, eu começo, Sérgio, você arremata aí.
Rogério, o negócio é o seguinte, não que ele inaugure alguma vertente romântica, ou mesmo que ele seja parte do romantismo em si. Na verdade, o que ele faz, que é o que eu necessariamente compreendo assim, ele faz uma análise que leva em consideração a atitude romântica. Daí, esses primeiros ensaios dele serem pontuados pela crítica como ensaios incipientes, ensaios ainda carentes de uma maturidade, que seria o marxismo, que seria o contato dele com o Hegel e com o próprio marxismo, colocados em texto. Então, o que ele faz? Ele faz análises maduras de autores alemães, inclusive, de gênero. É isso, de gênero, que ele vai chamar de forma. O que ele vai chamar de forma são os gêneros textuais. Então, o estudo sobre o romance, ele começa lá com o Tomaszewski, ele começa lá no estruturalismo em si. Então, o Lukács chega a fazer isso, a pontuar essas coisas antes, daí o seu caráter visionário. No entanto, como ele não é ainda um marxista, entre aspas, assumido, então ele não está dotado da materialidade que o marxismo em si exige, ele ainda não defende pontualmente a literatura como, aliás, a partir da consciência de classe. Ele não pontua ainda o romance social como sendo a função da literatura do século XX. Então, é por isso que chamam de o jovem Lukács. No entanto, como a própria Judith Butler colocou, o que ele fez, mesmo sem essa maturidade, aliás, abre uma clareira que permitirá uma discussão sobre aquilo posteriormente. Então, não é que ele seja um romântico, não é isso, ele analisa muito bem o romantismo, e eu diria que ele lança bases para uma sistematização mais segura do texto literário. É o que nós vamos chamar, né, Vicente, de estética marxista. Ele criou a estética marxista, que é fundamentada numa perspectiva realista, em oposição ao modernismo do Kafka, especialmente. Ela é uma estética totalizante, é uma estética que desperta a consciência do autor e do espectador, que ele vê na arte essa coisa dialética e dinâmica, e também na figura do tipo, que é a representação, digamos, indutiva, porque essa perspectiva do Lukács, ela tem uma lógica indutiva, pegar o indivíduo e, a partir dele, entender o geral. Eu somaria isso, a estética marxista. É um grande criador, né? É isso aí. Você aí, tá agora. Oi? Agora tá tranquilo o som? Tranquilo. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Eu queria abrir falando o seguinte, uma passagem que eu tive lá um tempo atrás pelo IMO, né? E teve uma pesquisazinha sobre a presença do Marx nas docências, né? Certo? Que era bastante, né? Já isso não faz muito tempo, né? A partir daí, eu acho que, como dizer, elogiar, né, o grupo, né, o Gedeão, né, esse papel importante que cumpre para levar Lukács, né, às docências, né? Eu acho que é já aí de um objetivo grande, um mérito assim maravilhoso, certo? Eu vou fazer um comentáriozinho bem pequeno, bem à parte, bem jogado, perdido no tempo,
sobre a questão do espírito da forma, certo? Eu estava assistindo uma aula de filosofia, certo? E a professora, então, ela trouxe o Adorno, né? E ela dizia que o Adorno tinha uma pretensão, um olhar mais para a forma do que para o conteúdo. E nessa discussão ela colocou o cara do cinema novo. Me ajude aqui, que eu perdi o nome dele. Hein? Glauber Rocha. O Glauber. Aí ela trouxe o Glauber. Ela disse, ó, o filme do Glauber é maravilhoso na sua forma, mas o conteúdo, ela... E, de certa forma, eu concordo com ela. Sabe? Eu acho que o Glauber mexeu na linguagem, mas o conteúdo ele ficou a desejar. Eu acho isso muito importante, porque essa questão do que vem primeiro na criação é muito, muito complexa, muito difícil. Você pode partir também de uma forma, certo? Mas é um comentário, tá certo? Para introduzir a minha pergunta, eu queria trazer o Solar, o Zolar, né? Que faz o realismo. Então ele vai participar de uma festa com os artistas plásticos e a galera vai chamar ele para o canto e vai querer quebrar ele. Né? Por quê? Porque o cara vai dizer, rapaz, a tua obra nos cagueta, a tua obra nos denuncia. Né? E aí eu remeto muito a Aristóteles, que metia o pau no Eurípides. Né? Esse cara fica falando as coisas realistas. Não é para ser realista, tem que ser idealista. E tal, e essa discussão, certo? Mas aí traz uma questão da violência, né, que tanto está fora da obra, perpassa como a obra, né, e trazer o Marx no processo de alienação. O Marx, se estivesse vivo, penso eu que ele ia colocar, ó, a violência está ajustada ao processo de alienação, tanto na produção como na circulação. Né? Como é que a gente pode pensar só alienação, só dentro do processo, esquecendo o que está no entorno, que é extremamente da violência, tá certo? E essa violência, ela está perpassando, está aglutinando com o protagonismo da violência. Vivemos uma ditadura e uma violência das mercadorias. Elas também são muito violentas para com nós pessoas, tá certo? E aí, essa violência e o próprio romantismo, né? Permeia as obras, permeia o humano e permeia as obras. Inclusive, então, as obras, vamos dizer, as estéticas, porque eu acho que linguagem é uma coisa e arte é outra. A gente fala teatro como arte, quando, na verdade, é apenas linguagem. Ela poderá estar contida de arte ou não. É um pensamento muito próprio meu. Eu acho que tem um pouco de fazer essa distinção, tá certo? Mas aí, então, a escola cinematográfica, ela trouxe uma obra maravilhosa, que foi a Academia dos Poetas Mortos, né? Aí eu queria jogar essa pergunta, uma curiosidade assim, mas assim, a obra dos Poetas Mortos, ela fez pedagogia ou ela ficou apenas como mais uma mercadoria? O que vocês acham? Será que eu estou equivocado? Será que o que ficou dela? Né? Ficou um marco das mercadorias? Ou ela trouxe um pouco, ela foi capaz de formar? Né? É isso aí. Obrigado, parabéns. Muito satisfeito de ter participado. Com certeza estarei presente na próxima. Até mais, obrigado. Muito obrigado. Eu comento rapidamente essa questão aí do Glauber. Né, da aula que você teve, a professora falou que ele era mais a forma que o conteúdo. Ela esqueceu de dizer que a partir do Eisenstein, né, do Sergei Eisenstein, e principalmente da teoria do ponto de vista que o cinema estabelece, principalmente ali no começo do século XX, existe, como na literatura, né? O que fala e o que cala. Em Glauber Rocha e em Nelson Pereira dos Santos, uma das coisas mais importantes, né? Tanto do Deus e o Diabo na Terra do Sol,
quanto em vidas secas, a adaptação, uma das coisas mais importantes é o silêncio. Uma das coisas mais importantes é o silêncio. E o silêncio humano. Tanto no Glauber quanto no Nelson Pereira dos Santos, você percebe barulhos de animais e de objetos. Às vezes é um carro de boi, que a roda vai insistentemente fazendo ali um gemido. Às vezes é um animal, ou o barulho do vento em Glauber. Então, o silêncio humano é a sua perplexidade do início do século XX, que é uma perplexidade que advém de uma positividade e que entra em choque com a Primeira Guerra Mundial e com a Segunda. Então, o texto do Glauber traz isso, essa perplexidade humana, faz essa releitura. Então, talvez o conteúdo, um grande conteúdo do cinema novo, não seja o que se diz, mas o que deixa de dizer. E aí o espectador é que busca isso no audiovisual daquele período. E a inovação, uma das inovações é o silêncio. Ok? É essa ideia que eu coloco em relação ao cinema em si. Fica aí, Sérgio. Não, em paz, disse tudo. Ok. Tem mais alguém, gente, que gostaria de falar? Vamos abrir aí. Gente, vamos fazer aqui uma dinâmica para a gente encerrar, tá bom? Que já está ficando muito tarde, alguns professores estão cansados. Vamos lá. Se você puder aparecer na tela aí para a gente se conhecer um pouco, viu? Bote aí a sua imagem. Mas fique à vontade, se você não quiser, você não coloca. A Isa colocou, obrigado, tudo bem, Isa? Beleza, obrigada. Rafael, Rogério, gente boa demais. Priscila, ajuda muita gente. Ayrton apareceu. Vamos ver se aparece mais alguém. Né? Não, beleza. Ok. Gente, então, eu agradeço, sim, demais a participação de vocês. Na próxima segunda-feira, Elisamara, né? Ok, Elisamara, obrigado. Né? O Rafael apresentou aí, apareceu. Na próxima segunda-feira, a gente vai trabalhar a questão da nostalgia e da solidão. Eu e o Rafael vamos estudar muito, né, Rafael? Aqui no nosso estúdio. Isso aqui, mesmo, professor, isso mesmo. Né? Aqui no nosso estúdio, escritório. Né? O Rogério já conhece, o Ayrton já veio várias vezes aqui, gente boa demais. E a gente está formando esse grupo, né, gente, virtualmente, para a gente se comunicar, certo? Eu acho que hoje a gente não está discutindo aqui se o ensino remoto é melhor do que o presencial. Não. Nós estamos aqui precisando se comunicar, né, quebrando esse isolamento, tentando produzir algum conhecimento, né, a nível filosófico, a nível sociológico, né, a nível literário, da crítica literária. Né? Então, esse trabalho é um trabalho que está apenas iniciando, e eu acho que a gente está começando muito bem, certo? O pessoal já se inscreveu, né, Rafael, aí no formulário, né, gente? No formulário estão 38 assinaturas. Quando eu coloquei, eram 40, eu acho que eram umas 41 pessoas, 44 pessoas, eu acho que só deixaram de assinar algumas, né, poucas. Mas está lá o formulário no chat, eu vou postar de novo, quem tiver entrado depois, eu vou estar postando agora de novo. Beleza. Então, gente, não sei se o Vicente quer falar mais alguma coisa, o Sérgio agradeceu, o Vicente, fica à vontade aí para finalizar, viu? Eu só tenho a agradecer a experiência de estar aqui com vocês, né? Um grupo que cresce cada vez mais e principalmente em termos de aprendizagem. Muito obrigado por estarem aqui, privilegiarem essa conversa saudável nesses tempos doentios. Com certeza. Aí eu pego o gancho nas suas palavras e digo que em tempos tão sombrios como os que vivemos, um grupo como esse é luz, que irradia não só os nossos olhos,
mas também os corações. Gratidão. Ok, gente. Maravilha, viu? Maravilhoso, Priscila. Então, pronto. Então, a gente, segunda-feira, se reúne, né? Eu e o Rafael vamos se preparar e a gente vai se comunicando, viu? Ayrton, eu aguardo a sua presença aqui, viu, Ayrton Lima, viu? Aqui em casa, viu, Ayrton? Também, viu? Marcos, lá na próxima segunda-feira, que é a última, Tá, ok. serão ditos os nomes dos sorteados das obras que serão, né, encaminhadas aos ganhadores. Massa. Pronto, a gente vai fazer um sorteio. Me diz aí, Vicente, por favor, relembra aí. Sorteio qual livro? Um é os Sofrimentos do Jovem Werther, os outros dois o Rafael diz. Ah, entendi. Esse sorteio vai ser entre os participantes de hoje, é? Não, os participantes dos 3 encontros. Ah, então são 3 2 livros, é? Um para cada Super, encontro. entendi. São 3. Ótimo. Ok, gente. Valeu. Boa noite para vocês. Obrigado. Até a segunda-feira, viu? Boa noite a todos. Valeu, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.